Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Hoje eu acredito esse daqui ser um dos vídeos mais difíceis talvez de se fazer. Porque ele não conversa somente sobre com a ideia de uma reflexão sobre um tema que fica solto e que é importante conhecer, mas é sobre o indivíduo. O porquê que você é especial e o porquê é necessário que você entenda isso. E o que isso tem a ver com o seu dia a dia, com a sua existência. Houve um momento na minha vida, muito tempo atrás, que eu não estava encaixado naquilo que eu estava vivendo. Então eu comecei a me questionar sobre a minha vida, sobre a minha existência. Será que eu deveria continuar? E vem com aquele tipo de pensamento que eu nem quero citar muito aqui, mas eu sei que existe, que é daquelas pessoas que de algum jeito querem findar as suas vidas, porque elas acham que não tem nada para que elas continuem, nada de importante para que elas continuem. E aí a vida, de algum jeito, perde seu valor. Por isso que eu acho que esse vídeo ele é um pouco diferente, ele é especial. Eu espero que de algum jeito, através da minha palavra, eu consiga trazer aquilo que Deus espera. Que é o seguinte, quando você fala assim, será que minha vida, o que importa na minha vida? Para que eu continue a minha existência, que eu continue a existir. Observa assim, ó, o que importa na minha vida? Importar. Então você traz para dentro de si algo que faça valer a vida que você tem. Como eu já comentei aqui, a gente não tem uma vida. A gente tem um processo de viver. Essa vida que a gente fala, que a gente gosta de tanto encher a boca para falar, não, eu tenho uma vida, essa é minha vida. Não, essa não é a sua vida, esse é o seu processo de viver. A vida é só no final. Depois desse todo esse trajeto, desde que você se tornou, passou a existir como um bebezinho no colinho da sua mamãe, até o momento que você vai virar estrelinha, é um processo de viver. E aí você foi preenchendo, é como se fosse uma caixa, você vai enchendo. E ele tem coisas boas, ele tem coisas ruins. Ou seja, você estava importando, você estava trazendo para dentro de si. Só que essa caixa não é uma caixa física que você vai lotando, igual como se fosse uma casa que você acumula, tem aqueles acumuladores, né? Aquelas pessoas que vão trazendo de tudo, muitas coisas sem sentido. Não é desse mesmo jeito, é uma forma, assim a gente poderia falar poeticamente, é um pouco mais abstrato, né? Então você vai colocando ali várias informações e você está importando. E aí chega uma hora que você, ainda que você esteja preenchido com tudo isso que existiu na sua existência, que houve na sua existência, talvez nada daquilo que você tenha importado vale a pena. E aí essa sua existência, ela começa a, de algum jeito, ainda que preenchida, está totalmente vazia. E aí parece que você quer botar mais coisas para ter sentido. Mas ainda assim não tem sentido. Sabe qual é o problema? E que eu me dei conta, lógico, não foi de imediato, foi um processo. É saber que não era sobre o que eu importava, ou seja, o que eu colocava dentro. Era sobre mim. Era sobre existir essa caixa. Quem é que colocou essa caixa aí? Sabe quando a gente vai estudar redação, português? Ele sempre fala assim, olha, é o seguinte, quando você vai contar uma história, tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Se você não fizer uma história que tenha essa conexão, não vai valer. É igual essas redações que o pessoal faz ainda, né, para prova de vestibular, essas coisas assim.
E aí sempre a professora chamava atenção, olha, tem que ter início, tem meio, tem fim. Outra coisa, não fuja do tema. E tipo assim, mas o que é tema, professora? Tema é o título? Não, tema não é o título. Tema é aquilo que está se falando naquele texto como um todo. No final, você pode dar um título. Se você quiser dar um título no início, você dê. A gente acabou invertendo essas coisas todas e a gente não presta atenção na nossa vida com essa mesma circunstância. A gente acha que o título é a nossa vida. E não é. Olha quantos erros. Vivemos numa coisa chamada processo existencial, esse processo de viver. Não temos vida ainda, teremos no final. Você é o seu tema. Você, esse indivíduo que é especial, que foi criado por um Deus. Você é o seu próprio tema. O que eu quero dizer? Sabe essas coisas que você estava importando? Possivelmente é porque você, importando qualquer coisa, possivelmente é porque você não usou duas palavrinhas, o sim ou não. Então, quando você importa algo, quando você traz algo para dentro de si, você tem que dizer sim ou não, para ver se entra ou não entra nessa caixa. E muitas vezes as pessoas não gostam de falar não, aí só deixa assim, então só vai entrando. Só que vai acumulando. Só que tudo que entra, sim ou não, que era para você fazer isso, você acaba não fazendo, tudo que está entrando tem que ter uma justificativa. E se você só acumula, só vai chegando, e você não tem essa justificativa, chega uma hora que vai virando uma bola de neve que nada mais faz sentido e você tem essa percepção do vazio. Mas não está vazio, está preenchido. Então nada importa. É por quê? Porque o tema dessa redação, que é você abdicou. Não é sobre eu, Nick, sou importante. Não é o título, é o tema. Você tem que trabalhar o preenchimento dessa caixa dessa forma. Não é só colocar no título. Por quê? Tem gente que fala assim, eu tô bem. Nossa, como que eu tô bem? Eu tô muito bem. E aquela pessoa por dentro tá esmigalhada. Mas quando você tá bem? Não, nossa, eu tô bem. Nunca vivi um momento tão bem na minha vida. É o título. É como você demonstra. Mas e o tema? Quando você vai analisar o tema, você, cara, o que ela tá falando da boca para fora, porque eu não observo na vida dela. Essa pessoa está estragada. Aí, tipo assim, como que esse indivíduo se conserta na sua existência? Porque não tem como você você negar que algo estranho está acontecendo com aquele indivíduo. Quando uma pessoa chega nesse nível, onde ela já preencheu a vida, preencheu esse processo de existência dela, né? Essa caixa com tantas coisas, e ela se sente vazia, algumas vezes ela vai querer dar o fim à sua vida. A gente tem visto uma parcela de pessoas fazendo isso, como aconteceu já na história, só que hoje eu observo que por vezes isso aí talvez tenha aumentado em função da confusão do próprio ser humano. A gente vive num cenário hoje que poucas pessoas pensam em si como indivíduos, elas sempre vão ter pensamentos coletivos, induções coletivas. Essa maquininha aqui que eu estou usando, que a gente chama de celular, que é essa tecnologia, que todo mundo fala que é muito bom, e realmente tem seu lado bom, seu lado positivo, mas também tem muito lado ruim e negativo. Tem vezes quando eu vou e abro um vídeo para ver, se eu não tiver cuidado, um cuidado pessoal de saber dizer sim ou não sobre a informação, ou seja, aquilo que está dando uma forma interna em você, está entrando, sabe o que acontece? O meu dia fica ruim. E eu não consigo lidar direito com algumas informações. Algumas eu processo, outras eu não processo. Se eu não começar a ter controle do sim, do não, ou seja, não quero mais assistir isso não vou assistir, já entendi, esse aqui é o meu limite, etc e tal, começa a piorar. E esse aspecto do pensamento coletivo que muito chega hoje através desse dispositivo faz com que a gente talvez não esteja mais se reconhecendo como ser especial que nós somos. Por quê? Tudo aqui que vem, tudo que apresentam pra gente é como responsabilidades, como se fossem deveres que devemos cumprir, mas pouco sobre quem somos. E isso é um grande problema. Porque quando você deixa de se reconhecer como indivíduo, como sempre estou falando nesse canal, é como se você fosse somente a caixa que preenche, chega uma hora que ou ela extravasa,
e ou ela quebra, e é uma situação difícil de se lidar. Você é um ser especial. Da mesma forma, quando você vai fazer essa redação, você tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim, que você tem um tema e o título é apenas a forma de você chamar a atenção e que muitas vezes não concorda com a redação como um todo, você vai ter que buscar uma coisa, que são as suas origens. E as suas origens estão relacionadas a esse início e o fim. Porque você, por enquanto, você está vivendo no meio. E aí, você tem que ser uma pessoa compromissada. Você sabe por quê? É tão fácil, de algum jeito, você esquecer de quem você é. Não é porque você queira fazer isso. É porque o teu entorno tudo te leva a isso. Saber quem você é uma das coisas mais importantes que existem. Porque você não vai ver especialidade nos outros, você vai ver especialidade em si. E essa especialidade, essa coisa de ser especial, é quando você se pergunta, tá, mas quem sou eu? Por que eu tô aqui? Se você não consegue se fazer, se você não consegue fazer um outro, é porque você não tem essa habilidade. E se você não tem essa habilidade, mas alguém teve por você, você já entende que existe um ser que é maior e que sabe que você é especial. Muitas vezes você não vai conseguir explicar esse ser agora de início, mas é porque talvez as suas buscas tenham ainda sido não propositadas. O que eu quero dizer? Talvez a forma de você encontrar a verdade não estivesse tão correta. Porque todos esses artifícios que você usava tinham mais a ver com o pensamento coletivo errado do que o seu próprio ato de buscar a verdade. O ato de buscar a verdade é super necessário. Só que ela não surge do dia para a noite, mas ela necessita da sua disciplina. Ela necessita do seu querer. E quando você observa todas aquelas confusões, quando você começa realmente a buscar a verdade, ela surge. É como se fosse uma escadinha que você vai subindo cada degrauzinho. Mas você vai ter que ter passado pelo primeiro. E esse seu primeiro necessita muito do teu comprometimento. Entender o principal, básico. Que você é um ser especial. Que você foi criado por Deus. Se você nega o seu início, o seu fim, e eu não estou falando que você conhece agora não, mas se você já nega isso, independente do que você vai vir a fazer não, eles existem. Eles existem. Uma pessoa que se vai por escolha própria, ela esquece que quando ela se vai, existe um cenário que ela não conhece, que ela não pesquisou e que ela não tem consciência se aquilo era melhor do que ela tem agora. A nossa vida, na realidade, esse nosso processo de viver é como se fosse uma provinha. Que a todo instante você tem que responder diversas situações que ninguém sabe. Não é que o fulaninho sabe, não é que ninguém sabe, porque aquilo é para você. A sua circunstância de vida é para você. É quando você é necessário que você cresça, você se desenvolva, que você saia de uma carapaça e um casulo. É quando a luz começa a brilhar no seu coração. Não é nos seus olhos, não. É no seu coração. A bomba de tudo. E é lógico, por consequência, depois de todo o seu círculo. Saber quem você é não é fácil. É um processo de descoberta até o final. Você vai ter algumas inclinações. Mas queira as ter. Luta para descobrir. Não desiste. Porque se você desistir, eu não posso falar para onde você vai. Porque eu também não conheço. Mas uma coisa eu tenho um certo sentimento.
que aquele que desiste da sua vida, esse presente tão belo, é como se recusasse esse presente, então não é tão bom. Você pode encontrar diversas pessoas falando sobre essa parte da nossa existência, né? Quando a gente se vai, quando a gente vira estrelinha, mas uma coisa é você ter vivido, você ter realizado esse processo de viver. A outra coisa é você ter recusado viver. É como se fosse um pai. Um pai que dá presente ao seu filho. Aí o filho, obrigado, papai. Aí o pai vai lá dar mais um presente pro seu filho. Obrigado, papai. O pai tá toda hora dando um presente pro seu filho. Toda hora. Só que aquele filho talvez não saiba receber presente. Ele se sente incomodado por algum motivo. Uma resistência desnecessária. Porque receber presente é bom. Mas ele não sabe receber presente. E chega uma hora que ele vai lá e fala, cara, eu não quero mais isso. Eu não quero mais presente. Obrigado, tô cansado. Tá me dando presente, que coisa chata. Você já imaginou isso? Alguém que, tipo assim, fala assim, cara, que coisa chata, para de me dar presente. Você só fica me dando presente, coisa chata. E você fala isso não com qualquer um, você fala isso com seu pai. Como que talvez o seu pai se sentiria? Na realidade, é lógico que eu estou trazendo aqui a simbologia de Deus, mas Deus é muito mais do que isso, né? Mas será que esse indivíduo que não sabe receber presente, ele por alguma circunstância, esse pai não vai ensiná-lo que receber presente é bom? E aí ele realmente, esse pai possivelmente vai parar de dar algum presente para ele. Mas vai ensinar de alguma outra forma. Cara, é isso que eu desconheço. Eu amo minha vida. Eu amo esse processo de existir aqui. A vida vai ser no final, né? Mas eu amo esse processo de existir. O que é o amar? É trabalhar, é se movimentar em função, em sentido a Deus. Aquele que me criou. Mas e se eu não amo essa minha vida? Se eu apenas me movimento? Eu estou fazendo de qualquer jeito, ou seja, eu também não estou sabendo receber os presentes que aquilo me dá. E se pior do que isso, se esse processo de viver eu findo, eu acabo com ele, só por causa disso você acha que você vai deixar de existir? Impossível. Você não deixa de existir assim. Mas, e posterior? O que acontece contigo? Se você não deixa de existir e você não sabe mais receber esse processo, esse presente que é o processo de viver, será que vai ser bom depois? Será que você vai conseguir lidar com essa situação nesse outro mundo que é invisível, qual você tem desconhecimento? Será que é melhor do que você está vivendo agora? Ou será que seria mais interessante nesse momento que aqui você está presente nesse processo de viver, você tomar uma outra inclinação para a sua vida? E fazer, cara, a partir de agora a minha cabeça muda. Eu sou alguém especial. Eu não preciso entender o que está acontecendo necessariamente, porque eu não vou saber explicar, mas eu vou fazer o meu melhor. Teve uma vez que uma conhecida minha, ela estava um pouco perdida, e eu pedi para ela assim, falei, faz o seguinte, ajuda alguém. Arranja algum lugar para você ajudar aquela pessoa, ou um conjunto de pessoas. Vai fazer o que a gente falaria, né? Vai fazer caridade, sabe? Vai encontrar pessoas que precisam da sua ajuda. Vai ser produtivo para alguém. Sabe o que vai acontecer? O seu coração vai brilhar. Você vai ouvir assim, o primeiro obrigado. Coisa que muitas pessoas não te dão. Porque muitas vezes o seu trabalho é tão materialista, tão físico, que o obrigado é um obrigado superficial. Mas vai ajudar alguma pessoa. Uma pessoa que realmente tem a necessidade. Essa pessoa que tem uma querer de viver. E ela tem umas dificuldades que ela precisa de outras pessoas. Vai ajudar essas pessoas. Encontra, dá um jeito. Isso é uma solução. Quando aquela pessoa te agradecer, do fundo do coração dela, ela vai emanar um poder sobre você, de tipo assim, obrigado, tão bom, que você vai se sentir completo. E você nunca sentiu isso antes. Eu tô falando porque eu já vivi isso.
ajudar o próximo, você aprende em todo instante. Quando a pessoa é grata, talvez uma coisa seja tão pequena para você, mas para aquela outra é tão grande. E talvez a sua falta de esperança esteja na esperança dela, onde você acabou auxiliando ela. A única forma de você se compreender é quando realmente você está buscando a verdade. E é muito difícil você entender isso quando você está sozinho. Mas você só está sozinho se você quiser. Porque no teu lado, todo o teu redor, sempre tem alguém precisando de alguma ajuda. Sempre tem alguém precisando de uma palavra. Sempre tem alguém precisando de alguma ação física para realmente ajudar. Será que você não pode fazer isso e se preencher? Enfim. Espero que essa reflexão tenha ajudado aqueles que deveriam ajudar. Eu sei que esse vídeo hoje não é para todos, é para alguns. Que Deus, através de Jesus, entregue esse conteúdo para aqueles que realmente necessitam. E eu espero que eu tenha sido de algum jeito, ainda que na minha pequenez atual, tenha levado palavras que sejam boas. Porque eu não tenho uma capacidade enorme de levar palavras que sejam mais belas do que essa, ainda não. Estou me construindo, estou me desenvolvendo. Mas é o melhor que eu posso fazer. Se você gostou desse canal, não esqueça de se inscrever. Eu gostaria de receber seu comentário também em relação a esse vídeo. Curte, se possível. Caminha comigo nesse canal. Abraços.